Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 14 de março. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Thalita teme que os deuses estejam castigando As, enquanto Samira duvida que uma simples dança tenha causado isso. As duas temem que a escuridão nunca acabe. Helga reclama de Zack ter ido atrás de Joana, mas Tamir lembra que ela é sua noiva, e ele precisava de notícias. Helga diz que ele deveria esperar o sol voltar, se voltar. Zelfa questiona Absalom sobre suas palavras anteriores, e ele desconversa, dizendo que apenas não dormiu bem. Helga pergunta a Nicolau sobre o irmão, e ele sugere que o espírito do pai o assombra. Zelfa o repreende, dizendo que devem se preocupar com o que está acontecendo lá fora. A rainha pergunta ao rei sobre Beroso. O rei diz que ele foi ao templo fazer oferendas. Arioque questiona Nabucodonosor sobre Joaquim. O rei decide poupá-lo da morte, mas o condena à prisão perpétua. A rainha Neusta se ajoelha, implorando pela liberdade do filho, oferecendo-se em seu lugar. O rei aceita, desde que ela se declare culpada. Joaquim se desespera, afirmando que a mãe é inocente e que ele mesmo suportará o calabouço. Arioque e Rabissares o levam preso. Ival decide visitá-lo. Daniel aconselha a rainha a ser forte e a manter a fé, pois precisa contar a notícia a Edissa. Gadize percebe que todos sumiram de medo e tenta apressar a comida de sua senhora. A escuridão aumenta. Ilana chega com as filhas e pede para acender as lamparinas. Dana pergunta por Joana, mas Ilana acredita que ela esteja dentro, assustada. Rebeca vai procurar e percebe que Joana não está. De repente vem uma mancha no tapete. Dana observa assustada, parece sangue. Nabonido explica ao rei como previu o eclipse, que desta vez ocorre sobre o palácio. Nebuzaradan reclama que a previsão deveria ter vindo antes, já que o céu está escurecendo. O rei, mesmo assim, elogia Nabonido, surpreendido por sua capacidade. Nitocris diz que ele deveria confiar mais no marido, e a rainha admite que seu conhecimento impressiona. Sadraque pede que não se assustem como o povo lá fora. Daniel concorda, dizendo que tudo acontece pela vontade de Deus. Belsazar chega desesperado, achando que o mundo está acabando. O rei tenta acalmá-lo, mas Manu alerta que todos veem o eclipse como um mau presságio. Daniel pede para se retirar. O rei sugere que clamem ao deus dele para aplacar a fúria aos seus deuses. Nebuzaradan diz que irá ver Cassaia, mas a rainha pede que fique ao seu lado até tudo voltar ao normal. Gadize chega chorando e diz ao rei que uma tragédia ocorreu. A rainha, aflita, pergunta o que houve, e Gadize apenas menciona a princesa. Matias pergunta por Joaquim. Sadraque conta que ele escapou da forca, mas foi condenado ao calabouço para sempre. Matias lamenta, mas Mesaque lembra que poderia ter sido pior. Daniel diz que ele precisará buscar forças em Deus para suportar o isolamento. Sadraque comenta que justo agora que sua mãe aceitou Edissa. Daniel garante que o apoiarão como puderem. Matias pede permissão para ver sua família, pois está preocupado. Abednego alerta sobre o perigo, mas ele decide ir mesmo assim. A rainha de Judá pede perdão a Edissa. Ebed pergunta se Joaquim foi condenado. A rainha explica que o rei poupou sua vida por temor aos deuses, mas ele ficará preso para sempre. Lia ressalta que o importante é que ele está vivo. Edissa insiste em vê-lo, e a rainha chora sem parar. Edissa pede permissão ao general para visitar Joaquim, e ele autoriza. Ival confirma que Joaquim ainda está vivo. Joaquim, conformado, diz que ao menos isso já é algo. Ival menciona que usaram seu selo, e Joaquim admite que conseguiram parte do que queriam, já que não foi executado. Ival pergunta como ele está, mas Joaquim hesita em responder. Ival desconfia e insiste, mas Edissa chega e o abraça. Nebuzaradan observa o corpo de Cassaia, incrédulo. A rainha, desesperada, grita pela filha. O rei confirma sua morte, e ela se desespera. Nebuzaradan também fica chocado. Lia conta a Daniel que a princesa Cassaia morreu, deixando todos assustados. Ravina chega aliviado por estarem em casa, mas Ilana diz que nem todos. Ravina questiona e Zadok pergunta por Joana. Ilana revela que ela sumiu. Ravina se espanta e pergunta se ela disse para onde ia. Dana conta que Joana mencionou encomendas. Rebeca fala sobre uma mancha de sangue perto do Teia. Ravina observa preocupado. Lior teme que o mundo esteja acabando. Asher admite que se não acabar, tudo pode piorar. Lior ironiza seu otimismo. Asher responde que cuidar do jardim da rainha é bom, mas passageiro. Lior diz que a paciência dele também está acabando. Joana desperta e percebe que está amarrada. Assustada, olha ao redor até ver alguém descendo as escadas. É Fassur. Ela não acredita no que vê e sente o pavor tomar conta.
Fassur, com um tom calmo, diz que veio ajudá-la e que será purificada. Joana, horrorizada, tenta se mover, mas não consegue. Encosta-se na parede e grita: "Me solta ou vai se arrepender, seu louco." Fassur ri e diz que todos o veem como um insano, mas garante que sua mente nunca esteve tão clara. Joana o encara e questiona se ele estava fingindo. Ele responde que ela não entende seu destino nem sua missão dada por Deus: neutralizar as forças do mal que trouxeram escuridão ao povo. Aterrorizada, Joana pergunta o que ele pretende fazer com ela. Fassur apenas responde: "Você verá." Em seguida, pega um lenço e amarra sua boca. Joana tenta resistir, mas está presa e não consegue se soltar. Fassur sai, deixando-a imobilizada e desesperada. Zack chega aflito, perguntando por Joana. Zadok informa que ela desapareceu. Ravina conta que ela sumiu desde o início do eclipse. Rebeca menciona a mancha de sangue perto do Teia e Lana tenta acalmar, dizendo que isso não prova nada. Zack suspeita de Fassur. Matias questiona como ele poderia ter feito algo, estando desorientado. Mesmo assim, Zack decide ir até a casa dele. Zelfa questiona Absalom sobre o que disse. Helga comenta que até morto o pai continua perturbando os filhos. Zelfa afirma que os espíritos dos mortos não voltam, pois Deus não permite. Talita sugere que há algo errado. Samir pede que ela pare de dizer bobagens, mas Zelfa insinua que há algo a ser revelado. Helga exige explicações e Zelfa sugere que perguntem às esposas. Talita e Samira trocam olhares. Talita admite que tem algo a contar. Samira pede que não fiquem zangados. Talita explica que fizeram tudo com inocência, pois era um sonho de infância. Samira exige saber o que aconteceu. Samira confessa: dançaram na casa da lua à noite enquanto todos dormiam. Os maridos ficam incrédulos. Helga, irritada, diz que já suspeitava. Shag, desesperada, diz que preferia ter sido deixada na rua para ser engolida pela escuridão. Urzabun tenta acalmá-la. A rainha, desesperada, se recusa a aceitar a morte da filha. Nebuzaradan, incrédulo, diz que isso não pode ter acontecido. O rei, furioso, exige explicações de Gadize. Assustada, ela diz que não sabe, pois havia saído apenas para buscar a refeição da princesa. Indignado, Nabucodonosor a chama de inútil e agride, derrubando-a no chão. A rainha intervém, pedindo que ele pare, pois nada trará a filha de volta. Em prantos, se agarra ao corpo da jovem. Beroso chega e afirma que o eclipse era um presságio de tragédia, um sinal da fúria dos deuses. O rei, enfurecido, pergunta se ele está dizendo que os deuses são culpados. Beroso confirma: foi a vontade deles que levou sua filha. Tomado pela dor, Nabucodonosor chora ao lado do corpo da princesa. Daniel pergunta a Lia se realmente é verdade que a princesa faleceu. Lia confirma, explicando que encontrou Gadize em total desespero. Mesaque não compreende como isso aconteceu, já que a princesa apenas havia quebrado a perna. Daniel sugere que o acidente pode ter causado uma complicação mais séria. Mesaque concorda que é possível, talvez um ferimento interno, mas não há como saber ao certo. Sadraque lamenta a perda, dizendo que era tão jovem. Abednego acrescenta que ela era uma pessoa bondosa. Daniel afirma que precisa prestar suas homenagens e pede que Mesaque o acompanhe, pois foi ele quem cuidou dela. Lia comenta que apesar de o rei não ser um homem de compaixão, perder uma filha é uma dor que ninguém merece enfrentar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.